é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos, rogai por nosso bento, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, para sempre. Amém. Nossa Senhora de Fátima, São Padre Pio, São Francisco Xavier, rogai por nós. Quem trouxe a sua Bíblia, abre em Daniel, capítulo 3. Pergunta para quem está do seu lado, cadê a sua Bíblia? Um jovem sem Bíblia é um jovem desarmado, despreparado, hein? Contexto escapulário. O texto está bem armado. Mas a palavra ela tem que sempre prevalecer na nossa vida. Como eu sempre falo, aonde nós vamos, nós levamos o celular. Não sabemos se vão usar, mas eu levo meu celular. Por que eu não posso levar a minha Bíblia em todo lugar que eu vou? Ela é muito grande, comprou a menor. Porque a palavra de Deus, infelizmente, ela está ficando escassa no nosso tempo. E é isso que nos leva à amizade. Porque um jovem que é aprofundado na palavra do Senhor, quando aparece ali para ele uma opção de pecar, ou então uma pessoa que leva ela a se contaminar com o pecado, ela vai pensar muito bem. Porque ela vai lembrar da palavra do Senhor, de todos os fundamentos, de toda a Sagrada Escritura, falar, não, eu conheço a palavra de Deus. Então, se nós não passarmos a carregar a Bíblia, nós não vamos resistir ao pecado. Porque a Bíblia é um livro que Deus escreveu para nós, não é um autor qualquer. É o Espírito Santo de Deus, escrita pelos homens, mas inspiradas por Deus. Daniel capítulo 3, a partir do versículo 12. Daniel capítulo 3, versículo 12. Quem que já ouviu falar de Daniel? Daniel, cova do leão, dormiu com os leão, o leão não comeu. Ninguém nunca ouviu falar de Daniel? Daniel o quê? Capítulo 3, versículo 12. Por isso que é Daniel. Capítulo 3 agora. Versículo 12. Vou tentar ser bem breve, porque o tempo é curto, para nós fazer um momento de oração. Ora, aí estão alguns dos judeus a quem confiastes a administração da província da Babilônia, a saber, Sidraque, Misaque e Abidnago. Esses homens não tomaram conhecimento do teu decreto, ó rei, não servem em teu Deus e não adoram a estátua de ouro que levantastes. Então, ardendo em cólera, Nabucodonosor ordenou que lhe trouxesse à presença Sidraque, Misaque e Abidnago. Conduzidos esses homens imediatamente perante o rei, disse-lhe Nabucodonosor: é verdade, ó Sidraque, Misaque e Abidnago, que não servis o meu Deus e não rendeis adoração à estátua de ouro que eu elegi? Pois bem, estáis prontos ao ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da cítara, da sambuca, do saltério, da carnamusa e de toda espécie de instrumento de músicas, a vós prostrar e a prestar culto de adoração à estátua que fiz? Se não adorardes, sereis imediatamente precipitado na fornalha acesa. E qual é o Deus que poderia livrar-vos das minhas mãos? Em resposta disseram Sidraque, Misaque e Abidnago ao rei Nabucodonosor: não há necessidade alguma de replicar-te neste assunto. Se assim for, o nosso Deus, a quem servimos, tem o poder de nos livrar da fornalha acesa e nos livrar também, ó rei, da tua mão. Mas se ele não o fizer, fica sabendo, ó rei, que não serviremos o teu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor encheu-se de cólera, e a expressão do seu rosto alterou-se contra Sidraque, Misaque e Abidnago. E tomando a palavra, deu ordem para que se aquecesse a fornalha 7 vezes mais de costume. Depois ordenou aos homens mais fortes do seu exército que amarrassem Sidraque, Misaque e Abidnago e os precipitassem em fornalha acesa. Eles ficaram, pois, amarrados com suas túnicas, seus calções, seus barretes e suas outras vestes, e arremessados à fornalha acesa. Entretanto, porque a ordem do rei era peremptória e a fornalha estava excessivamente acesa,
Os homens que nela arremessaram Sidraque, Misaque e Abidinago foram mortalmente atingidos pelas chamas. Quanto aos 3 homens, Sidraque, Misaque e Abidinago, caíram amarrados no meio da fornalha acesa. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Nós bem sabemos que o Antigo Testamento ele é escrito de todo o judaísmo. O Antigo Testamento ele retrata do povo de Israel. Então nós estamos diante de uma leitura em que o povo de Israel, novamente, eles se entregaram ao pecado e Deus tirava os olhos daquele povo. Então quando Deus tirava os olhos daquele povo, eles ficaram escravos de algumas tribos que ainda existiam naquela época. E agora eles estão escravos de uma das maiores potências, que é a Babilônia, do rei Nabucodonosor. É um rei muito cruel. Quando eles chegavam ali, devastando as terras do povo de Israel, devastando Jerusalém, eles quebraram todos os templos, roubaram todos os ouros, e quando eles chegaram, as pessoas, eles matavam muitas pessoas, as mulheres eram violentadas, os filhos eram entregues a ser escravos de guerras, e as filhas também eram entregues também à prostituição, a ser escravas ali por muitos anos. Então é um povo machucado, é um povo dolorido em que nós estamos encontrando. Mas quando eles pegam esse povo, sai de Jerusalém, vai para a Babilônia, muitos deles são arrastados, muitos morrem no caminho, porque me parece que é um caminho de mais de 2.000 quilômetros a pé. Então muitos não resistiam ao calor do momento, muitos não resistiam de fome, de fraqueza, estavam machucados. Mas no meio dessas pessoas tinha 4 pessoas: Daniel, Sidraque, Misaque e Abidinago. São 4 amigos que o rei vai pedir para o seu exército escolher dentre todos aqueles judeus alguns jovens de aparência boa, inteligentes, de belo rosto, para trabalhar junto com o rei dentro do templo. Então eles pegam muitos jovens, mas pegam também esses 4. Esses 4, eles conhecem o Deus de Israel. A palavra fala que Daniel, ele subia ao seu quarto, quando ele estava ali morando já no palácio do rei Nabucodonosor, ele orava por 3 vezes ao dia, olhando para Sião com a janela aberta. Então 3 vezes ao dia ele se prostrava e orava a Deus. Então quando eles se encontram no palácio do rei, os 4 amigos, eles têm algumas variedades que muitos jovens daquela época queriam experimentar. Eles podiam comer de tudo, podiam tomar do vinho, podiam se banquetear daquela comida que tinha ali na época, enquanto seu próprio povo comia o resto que sobrava. Passava fome, era trabalho escravo. Então esses 4, no livro de Daniel capítulo 1, nós vamos ver que a palavra fala assim, que eles foram colocados diante de uma mesa posta com muitas frutas, muitos legumes, carnes, vinhos, e eles poderiam se fartar de tudo, porque o rei pegavam eles e davam 3 anos de aulas para eles, para aprender a falar o linguajar deles, a cultura deles e servir o palácio. Ou seja, eles têm uma vida muito boa. Mas só que a palavra fala que Daniel e seus amigos, eles não quiseram se contaminar com as comidas do rei. Eles desejaram no coração não se contaminar com as comidas do rei. Então a palavra fala que Deus colocou a sabedoria naqueles jovens, e Daniel vai falar ali para aqueles moços que estão ensinando eles. Ele vai falar assim: olha, nós não vamos comer dessa comida. E aquele rapaz vai falar com Daniel: mas se vocês não comerem, vocês vão morrer, vão emagrecer, o rei vai descobrir, vai me matar. Ele fala assim: me dá 10 dias, dá somente frutas para nós e raízes, nós só iremos comer isso, e eu te garanto que nós não vamos morrer nem passar fome. A palavra fala que eles comiam somente raízes, não se comiam da comida que era oferecida aos ídolos. Então quanto mais eles comiam, passavam-se 10 dias, eles ficavam mais fortes e mais formosos, mais alvos do que aqueles jovens da época. Então Deus alimentava aqueles 4 jovens. Mas aonde nós queremos chegar para nós resumir este assunto? Esses 4 jovens, Daniel neste momento ele está do lado do rei, servindo o rei. Eles são obrigados a servir o rei, mas só que eles não se corrompem o coração. Então o que Nabucodonosor vai fazer? Olha, ele levanta uma estátua de mais de 10 côvados, bem alta, com ouro misturado com bronze, uma estátua dele, porque ele se dominava como um deus. Então ele era muito vaidoso, ele queria que todos se prostrassem diante daquela imagem, porque para ele era o próprio Deus daquela terra. Então quando ele fala: olha,
avisam todos, quando tocar os tamborins, as flautas, as cítaras, todos terão que se prostrar diante da minha imagem. E assim se faz. Toca os instrumentos, todos se prostram diante da imagem de Nabucodonosor, mas os 3 jovens ficam de pé. Quando eles ficam de pé, alguém vai levar eles até o rei, e o rei vai murmurar com eles: por que vocês não se prostraram diante da minha imagem? Eu vou tocar de novo as trombetas e vocês se prostram. E eles se recusam a se prostrar. Enquanto isso, tinha uma fornalha acesa, e o rei, ele fica tão enfurecido que ele fala: olha, aumente o calor da fornalha, porque eu vou lançar esses 3 jovens lá na fornalha. Então nós olhamos os 3 jovens e Daniel do lado do rei. Eles não se corrompem o coração, porque eles sempre tiveram a base apoiada um no outro, desde o tempo de sair de Jerusalém até o tempo da sua caminhada até a Babilônia e até a sua vivência ali no cativeiro. Eles nunca se afastaram de Deus, porque eles tinham um ao outro apoiando eles, um ajudando eles a orar, a rezar. E quando nós temos esse amigo que nos leva para a igreja, que nos impulsiona a orar, que nos impulsiona a rezar, e quando aparecer ali diante de nós os deuses dessa época, que são o quê? Sexo, dinheiro, que são baladas, tudo que nós tiramos de Deus, tudo que nós tiramos Deus no primeiro lugar e colocamos na frente, é a idolatria. Então nós colocamos aqueles deuses na frente, e se nós não tivermos uma boa amizade, nós iremos se prostrar diante daqueles deuses. Então eles não se prostram, eles vão ser pegos, amarrados e ser lançados ali na fornalha ardente, a ponto de quando os soldados lançam ele na fornalha ardente, os soldados de longe são atingidos pela caloria, pelo fogo. Então nós olhamos que é impossível alguém sobreviver naquela época, é impossível alguém sobreviver dentro daquele fogo. Mas só que os 3, eles não se queimavam, porque os 3 já eram batizados com o fogo de Deus. Os 3 já tinham sua alma queimada por Deus. Os 3 já tinham o seu espírito marcado por Deus. E quando nós encontramos pessoas, jovens, que são marcados por Deus, mesmo que o mundo nos abandona, mesmo que nós ficamos só, mesmo que os seus amigos te abandonam, te largam, te traiam, vocês não vão se queimar diante daquilo que está acontecendo. E quando os 3 eram lançados lá dentro, a palavra fala que há um 4º homem dentro da fornalha. Não é Daniel, mas há uma 4ª pessoa. E quando aqueles babilônicos olham, eles falam assim: olha, tem uma fisionomia de um filho de Deus. Alguns vão falar que é um anjo, alguns teólogos falam que é até mesmo Jesus Cristo, não sabemos, mas é algo de Deus estar ali com aqueles jovens, que não deixa eles se queimar. E a palavra fala que eles se dançavam em volta àquele fogo. Ou seja, se nós tivermos bons amigos, se nós tivermos pessoas de Deus, pessoas que nos levam a rezar, que nos levam aos grupos de jovens, que nos levam a adorar a Deus, quando um de nós se prostrar diante de uma dificuldade, diante de uma ansiedade, diante de uma depressão, diante de uma queda, de um pecado, nós teremos pessoas que estarão dançando conosco diante da dificuldade. Mas e quando acontece ao contrário? E quando os 3 não são de igreja? E quando só um é de igreja e 2 não são? E quando 2 é de igreja e 1 não é? Acontece ao contrário. As pessoas vão te oferecer coisas que o mundo vai nos dar. As pessoas vão te oferecer, quando vimos aqui a Júlia caindo de bêbada na peça, porque as pessoas vão falar: olha, vão para lá, é melhor, é mais gostoso. E as vozes vão entrando no nosso coração, no nosso ouvido, a ponto de nós negar a Deus e se prostrar diante daquela dificuldade, diante daquela situação. Quantos jovens hoje se entregam à vida às drogas porque acham que sua vida já não tem mais jeito? Quantas mulheres se entregam à prostituição porque acham que sua vida já não tem mais jeito? Aí de vezes colar com pessoas que são de igreja, colam com pessoas enviadas por Satanás, aonde só te levam à perdição, só te levam a um buraco, só te levam mais a ser usadas por pessoas, e nisso você vai só decaindo a fé a ponto de abandonar a Deus. Então é tempo de abrir mão, é tempo de abrir mão e fazer boas escolhas. É bom ter amigos? É, mas melhor ainda é ter amigos que nos levam para o céu. Melhor ainda é ter amigos que nos levam a adorar a Jesus Cristo. Melhor ainda é ter amigos que pegam na nossa mão e falam: olha, eu sei que você caiu, eu sei que você voltou atrás, mas vem, caminha comigo do meu lado, que eu vou te mostrar o caminho novamente. Será que nós temos esse amigo hoje? Será que nós temos essas pessoas
Quem são as pessoas que estão nos rodeando? Quem está do nosso lado hoje? Me leva para Deus ou me leva para a perdição? Foi como a ministração que eu fiz uma vez de Jesus no meio, o ladrão da esquerda blasfemando contra Deus, enquanto São Dimas à direita, um ladrão que se arrepende e olha para Jesus Cristo. Ou seja, na esquerda é o ladrão que grita mais alto e fala: olha, se tu és Deus, desce daí, tira-nos dessa cruz. Enquanto da direita fala: olha, nós merecemos isso aqui, nós passamos por isso aqui, é justo nós passar por isso aqui, mas ele não merece passar por isso. E aquele ladrão olha para Jesus e fala: Senhor, eu te reconheço hoje no alto da cruz. Ou seja, é um ladrão que se arrepende no ato da sua morte, enquanto o outro grita mais alto. Imagina se São Dimas ouve aquele outro gritando e começa a gritar também, blasfemando contra Deus, porque para ele já não tinha mais jeito. E quem inaugura o céu? São Dimas, um ladrão que se arrepende, que olha para Jesus machucado, ensanguentado, enquanto o outro nem quis saber de Deus. Então é isso que nós temos hoje. Alguns da esquerda, alguns da direita vão te chamar, vão gritar, outros vão falar: vão para a vigília, enquanto o mundo vai gritar mais alto, falar: vem beber, vem se drogar, vão se prostituir, para viver castidade. Isso não existe mais, é da antiguidade. Aproveita o seu corpo, mulher. Ei, rapaz, aproveita a sua juventude, vamos para a balada. Eu já fiz isso. Já ensinei pessoas a cheirar cocaína, já ensinei pessoas a fazer sexo. Teve uma festa que eu estava lá em Curveiro com a minha esposa, e eu bebia muito, e ela tinha uma amiga, e aquela amiga bebia só porque eu falava: mistura isso aqui com isso aqui, você vai ver o que vai dar. Aquela menina deu PT, velho. Ela desmaiou. Nós achamos que ela ia até morrer, mas por quê? Eu influenciei ela aqui. Então a influência do mundo é isso, é muito grande. Se nós não abrir o olho, não pegar a palavra de Deus, não colocar a palavra de Deus impregnada em nós, como Daniel e os seus 3 amigos eram, impregnados ali na Torá, ali na sua cultura judaica. Aquele local que eles estavam vivendo era um local de guerra. Eles não tinham mais os pais, nem as mães, talvez já tinham morrido, mas a fé continuava intacta dentro do seu coração, a ponto da palavra falar: eles desejavam não se contaminar com as comidas e as iguarias do rei. Será que nós temos esse desejo no coração de não se contaminar com o mundo? Será que nós temos no coração de levar as pessoas para Deus ou levar as pessoas para o mundo? Será que quando eu sair dessa reunião, aquele contatinho que me manda mensagem: vamos ficar, vamos se drogar, eu vou bloquear ele ou vou continuar dando papo para ele? Porque não adianta você falar assim: olha, eu vou levar ele para a missa, é mais fácil ele te levar para o mundo. Então bloqueia, se abastece primeiro, se enche de Deus, aí você volta e busca ele, se ele quiser. Mas enquanto isso, nós temos que nos abastecer, nós temos que pegar a palavra, comer a palavra, rezar o rosário, penitência, jejum, mortificação, porque o mundo ele está gritando muito alto hoje. Eu não sei se vocês têm reparado, dentro da própria igreja o mundo vai se contaminando, dentro da própria igreja. Ontem fomos visitar, pregar para os presidiários. Quantos meninos novos que tem lá? Foi 5 ou 6 mais velhos, o resto é de 18 a 23 anos, tudo igual a vocês, assim, tudo novo. E por que eles pararam lá? Má influência. Então, aonde nós vamos reconhecer Jesus Cristo hoje? Vamos esperar estar no ato da morte e reconhecer a Deus? Ou nós vamos colar em pessoas que nos levam para Deus e dentro da fornalha ardente, dentro do seu problema, nós vamos pular e cantar e dançar com aqueles nossos amigos a dança do avivamento? Nós vamos pular e dançar na vigília dia 1º com nossos amigos. Não, mas a minha casa não está boa, meu pai e minha mãe não estão legal, não importa, cola com gente de Deus, porque diante do problema, aquele que for realmente o seu amigo, ele vai chorar com você, ele vai orar com você, ele vai cantar com você. Mas se nós não colar em pessoas de Deus, é ao contrário. O seu pai e sua mãe estão se separando, o outro amigo vai falar com você: olha, vem pra cá que eu tenho algo melhor para você. Aquele rapaz vai te ligar: olha, vem pra cá que eu tenho algo melhor para você, sai da sua casa, vem morar comigo. Ele te usa, te abusa, te abandona. Ou então aquele amigo: olha, vem pra cá, vamos bolar um baseado, eu tenho uma seda aqui, vamos cheirar uma cocaína, vamos beber, vamos embriagar, porque os problemas vão acabar. Aí você vai,
que só aumenta os seus problemas. Então que a partir de hoje nós temos que colar em pessoas de Deus, em pessoas que querem mais a Deus do que nós, em pessoas que quando você não quiser rezar, aquela pessoa falar, vamos rezar. Em pessoas que quando você não quiser ir à missa, a pessoa falar, vem para a missa comigo. Talvez você não tenha essa pessoa ainda. Ora, pede a Deus, reza. Fala, Senhor, coloca pessoas boas em meu caminho. Mas abrir mão dói. Abrir mão machuca. Talvez vocês tenham amigo de infância que não quer nada com nada, não quer nada com Deus, mas você não quer abandonar. Se a gente não abrir a mão, ele vai nos puxar para o mundo. Eu fiz isso, muitas escolhas. Abri mão de muitas pessoas que eu amava, porque senão eu voltava para trás. É aquilo que Jesus fala, aquele que abandona pai, irmão, irmã, amigos, eu vou dar o dobro, o irmão, irmã, pai, mãe, mais amigos pela frente. Então se vocês não tiverem uma decisão de desejo no coração, de andar com pessoas de Deus, de andar com pessoas que querem mais a Deus do que a nós, de abrir a mão de tudo, é falar, Senhor, eu abro mão de tudo, eu abro mão dos meus problemas, eu abro mão da minha carne, eu abro mão dos meus apetites, eu abro mão dos meus vícios, eu abro mão até mesmo da minha família, se for preciso, eu abro mão dos meus amigos de infância. Isso não é covardia. Talvez você fala, mas e como é que eu vou fazer? Ele vai se perder. Calma, se abastece, busca a Deus, ora pela vida dele, porque se continuar andando com a pessoa, vai se perder. Foi assim que os 3 jovens da fornalha se passaram. Muitas pessoas pregam essa passagem, só falam que como foi bom ele estar ali na fornalha e não se queimar. Mas eles só não se queimaram porque eles eram 3. Quando Jesus envia os discípulos, é de 2, nunca era sozinho, porque nós precisamos um do outro para andar, nós precisamos um do outro para caminhar, nós precisamos um do outro ali para se entregar a Deus, até mesmo quando você não quer. Mas eu torno a dizer, abrir mão dói, machuca demais, mas é uma decisão que nós temos que tomar. Como diz, ou vai ou racha. Ou nós abrimos mão, ou vocês não vão estar na vigília. De vez em estar na vigília, vão estar numa balada qualquer. Carnaval lá vem chegando, se aproximando novamente. Aonde eu vou estar? Com quem eu vou estar nesse carnaval? Qual bloco que eu vou estar nesse carnaval? O que eu vou estar fazendo nesse carnaval? Olha como o mundo é. Carnaval está chegando, eles te enchem de camisinha. Tipo, vai, usa, fica à vontade, abusa. Sendo que Deus fala que nós somos templos do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo, aonde Deus faz morada em nós. Aonde que nós comungamos, nós nos tornamos o sacrário vivo de Deus. Nós carregamos Jesus Cristo dentro de nós. Aí muitas pessoas abrem mão disso e vai para a balada. E tem a cara de pau de chegar no domingo de manhã com coisa que não aconteceu nada. Uma coisa é a pessoa ir para a balada sábado e vir se arrependido do que fez sábado para uma missa. Outra coisa é eu chegar de manhã no domingo, bêbado, cheirado, fumou maconha, tomou banho e faz cara de santo dentro da igreja. O inferno existe. O inferno é real. E se a gente não se arrepender dos nossos pecados, não adianta acreditar na misericórdia de Deus. Porque São Paulo fala, não abuseis da liberdade que o Espírito lhe dá. E muitos de nós temos abusado do Espírito Santo. Temos abusado do que Jesus fez por nós no alto de uma cruz. Vamos ficar de pé para nós rezar? Nós temos poucos tempo e eu gostaria que vocês realmente se entregassem a essa música. É uma música que vai contar sobre abrir mão mesmo. Abrir mão de tudo. Na verdade, é abrir mão do nada para ficar com tudo que é Deus. Se você saber cantar, você pode cantar. Mas eu gostaria mesmo que enquanto eles iam cantando, nós íamos rezando em cima disso. E pedindo a Deus amigos na nossa vida. E pedir a Deus que Ele possa peneirar pessoas da nossa vida. Nos afastar de pessoas. Porque nem todo mundo quer o seu bem. Tem pessoas que estão com você só para aproveitar da sua inocência, só para aproveitar do seu corpo,
só para aproveitar que você tem dinheiro, mas quando você estiver na pior, aquela pessoa não está com você. Quem vai estar com você é o seu amigo que reza por você, que te chama para a missa, e até mesmo nós falamos, não, que cara chato, que menina chata, que menino antiquado, pessoa antiquada. Não é chato nem chata, ele quer te levar para o céu. E para te levar para o céu, nós temos que saber escutar. Agora, se você falar comigo, não, eu não quero nada disso, a porta está aberta, vai, aproveita, se lança no mundo. Mas a porta do céu é estreita. E Satanás, ele não brinca de ser Satanás. Vamos fechar o olho e já começar a pedir a Deus a graça de saber escolher as nossas amizades. Saber pedir ao Senhor que Ele possa colocar pessoas do meu lado que vai andar comigo. Começa a falar com Deus, Senhor, mesmo que eu perca 10 amigos que eu tenho, mesmo que eu fique sozinho, eu sei que eu estou contigo. Era Daniel mais 3 amigos, em meio de milhares de jovens, é só os 3. E por causa do testemunho daqueles 4 pessoas, 4 amigos, o exército da Babilônia, a maioria deles se converte. Porque Daniel vai ser lançado na cova dos leões, e os leões não vão comer. Enquanto os 3 amigos foram lançados no fogo e não se queimaram. Através disso, muitas pessoas se converteram. Através da sua vida que você está aqui, muitas pessoas vão se converter. Muitas pessoas vão olhar para a sua vida hoje e vai falar como aquela pessoa é de Deus. Eu vejo Jesus Cristo na vida daquela pessoa. Eu vejo o brilho do Espírito Santo na vida daquele jovem. Mas para isso é preciso abrir a mão. Então vai escutando esse hino. Se você saber cantar, canta. Se não souber, reza em cima dessa música.